Olá, bom dia. Seja bem-vindo ao Toda Hora nessa quinta-feira, dia 27 de janeiro. Nessa edição vamos falar sobre o avanço da variante Ômicron pelo mundo e pelo Brasil. O boletim da Fiocruz aponta piora na ocupação de leitos de UTI. Um terremoto atinge Tonga 12 dias após a erupção seguida de tsunami. E a atualização do boletim do Observatório da Covid da Fiocruz, divulgada ontem, revelou o cenário de piora na ocupação das UTIs de Covid em todo o país. Das 27 unidades da federação, 6 estados, além do Distrito Federal, estão na zona de alerta crítico. 12 estados estão na zona de alerta intermediário e 8 estão fora do cenário mais preocupante. O Distrito Federal está com ocupação de 98% e nesta terça-feira chegou a 100%. Novos leitos foram abertos para atender a população. O Rio Grande do Norte está com 83% da taxa de ocupação dos leitos de UTI Covid, Goiás e Piauí com 82% e Pernambuco com 80%. Entre as capitais, o cenário de maior risco no Rio de Janeiro, que tem ocupação de 98%. Belo Horizonte, 95% e Fortaleza, 93%. Os dados do boletim do Observatório da Covid-19 da Fiocruz foram atualizados nesta quarta-feira e revelam um cenário preocupante da ocupação de leitos de UTI Covid em todo o país. Os pesquisadores afirmam que a situação está nitidamente piorando. Embora a vacinação ajude, a transmissibilidade da variante Ômicron pressiona o sistema de saúde. Segundo a nota técnica, a vacinação faz com que as pessoas se tornem menos suscetíveis a internações, mas idade avançada, comorbidades e outras situações de risco geram vulnerabilidades. A Fiocruz destaca que uma parte considerável da população ainda não recebeu a dose de reforço e muita gente ainda não iniciou o esquema de vacinação. A nota técnica reforça a importância de avançar na vacinação, endurecer a obrigatoriedade da máscara, a adoção do passaporte de vacina em locais públicos, além de campanhas de conscientização e orientação para a população promover autoisolamento diante dos primeiros sintomas. E várias capitais já contrataram profissionais de saúde para atender a alta demanda de pacientes com Covid. Com o aumento de casos, as unidades públicas e particulares autorizam horas extras e modificam as equipes. A necessidade de profissionais de saúde para atender aos pacientes com Covid-19 voltou a ser uma realidade no Brasil. Com o avanço da variante Ômicron, pelo menos 12 capitais brasileiras já precisaram ampliar o quadro de funcionários. São elas São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Manaus, Campo Grande, Porto Velho, Belo Horizonte, Goiânia, Fortaleza, Salvador, Recife e Boa Vista. Nos hospitais da rede particular, a situação não é diferente. Segundo a Associação Nacional de Hospitais Particulares, as administradoras já começaram a contratar mais enfermeiros e médicos e a pagar horas extras para suprir a demanda de pacientes com Covid. Além do aumento de casos de Covid, a ampliação do quadro de funcionários foi impulsionada também pelo adoecimento dos profissionais que estão na linha de frente. O Conselho Federal de Enfermagem informou que diversas unidades de saúde brasileiras registram aumento dos afastamentos entre seus funcionários. O Rio de Janeiro é uma das cidades que mais contratou profissionais após o pico de contágio da doença. Mais de 3.200 funcionários da saúde foram admitidos apenas em janeiro. Além disso, outros 800 ainda estão em processo de contratação. E olha só, a Anvisa alerta que não há nenhum autoteste regulamentado para uso no Brasil. Por isso, determinou o recolhimento de exames que estavam sendo comercializados irregularmente no país. Nesta quarta-feira, a Anvisa determinou o recolhimento do teste Covid Meu DNA PCR autocoleta de saliva da empresa PagMenos SA. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária informou que o produto não possui registro junto à Anvisa. A agência também já proibiu a venda, distribuição, fabricação, importação, propaganda e uso do teste de Covid Isalab e determinou o recolhimento do produto em todo o país. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o produto não possui registro e é comercializado por empresa não regularizada. As proibições foram determinadas após denúncias. A Anvisa ressalta que até o momento não existe nenhum produto aprovado para a realização de autoteste de Covid.
O Ministério da Saúde pediu a liberação desse tipo de procedimento, mas a solicitação ainda está em análise pela agência. A Anvisa pediu mais informações para poder concluir a análise e, nesta terça-feira, o Ministério da Saúde informou que forneceu os dados solicitados durante a noite. Em nota, a pasta disse que, se aprovada, a medida será mais um eixo de apoio ao diagnóstico e monitoramento da situação epidemiológica do país. As orientações ao público sobre o manuseio dos testes, conduta do usuário e notificação do diagnóstico serão incluídas na nova edição do Plano Nacional de Expansão de Testagem. O Ministério da Saúde anunciou o envio de mais de 700 mil doses da Coronavac e 1.800.000 doses da Pfizer para a vacinação de crianças contra a Covid. Este é o primeiro envio de doses da Coronavac destinadas especificamente a crianças e adolescentes de 6 a 17 anos, segundo o Ministério. Ao todo, serão cerca de 734 mil doses da vacina enviadas a 12 estados. O envio da vacina é emergencial e vai atender os estados que sinalizaram ter poucas doses em estoque, disse o governo federal. O Ministério da Saúde afirmou que vai aguardar o retorno dos estados sobre quantas doses tem e qual a demanda pela vacina. Como a dose da Coronavac aplicada em crianças e adolescentes é a mesma dada a adultos, capitais de ao menos 20 estados já tinham vacinas disponíveis. Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Roraima, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe, além do Distrito Federal, já começaram a vacinação das crianças sem comorbidade, por idade mesmo antes do envio de mais doses pelo governo. Outros estados, como Mato Grosso, aguardavam a chegada de doses para começar a imunização desse grupo. Para a região norte foram enviadas cerca de 166 mil doses. No centro-oeste chegaram aproximadamente 75 mil. No nordeste, a remessa foi de 134.500 doses. Para a região sul, 90 mil. E o sudeste recebeu quase 169 mil doses das vacinas. A companhia Moderna iniciou os testes para uma dose de reforço da vacina contra a variante Ômicron. O anúncio chega depois que suas rivais Pfizer e BioNTech começaram a fase de testes clínicos para um imunizante também direcionado à nova cepa. Vão participar dos testes 600 adultos. Metade já recebeu 2 doses da vacina Moderna há pelo menos 6 meses e a outra metade recebeu as 2 doses iniciais mais o reforço já autorizado. Assim, o reforço voltado para o Ômicron será avaliado tanto como uma terceira quanto uma quarta dose. A empresa também relatou resultados sobre a eficácia de seu reforço geral. 6 meses após a injeção, os níveis de anticorpos neutralizantes contra a nova cepa caíram 6 vezes em relação ao pico observado 29 dias após a vacinação, mas permaneceram detectáveis em todos os participantes. O anúncio da Moderna chega um dia depois que suas rivais Pfizer e BioNTech disseram que começaram a fase de testes clínicos para um imunizante direcionado ao Ômicron. E mudando de assunto, os governadores decidiram prorrogar por mais 2 meses o congelamento do ICMS sobre combustíveis. A medida, marcada para terminar no próximo dia 31, foi usada para ajudar no controle do aumento dos preços. Em nota assinada por 21 dos 27 dos governadores, eles dizem que a proposta traduz um esforço com o intuito de atenuar as pressões inflacionárias que tanto prejudicam os consumidores, sobretudo no tocante às camadas mais pobres e desassistidas da população brasileira. Os governadores também cobram do governo Bolsonaro mudanças na política de preços da Petrobras, falando sobre a urgente necessidade de revisão da política de paridade internacional de preços dos combustíveis, que tem levado a frequentes reajustes, muito acima da inflação e do poder de compra da sociedade. Essa decisão será tomada até que soluções estruturais para a estabilização dos preços desses insumos sejam estabelecidas. Os governadores congelaram o valor do imposto em novembro do ano passado, a princípio por um prazo de 90 dias, que venceria no final deste mês. Enquanto isso, o petróleo no mercado internacional passou dos $90 pela primeira vez desde 2014. Que é o equivalente hoje a R$ 490 o barril. Além da redução da oferta, o que provocou a alta foram as tensões geopolíticas na Europa e no Oriente Médio, além da crise da Rússia com a Ucrânia.
E o Banco Central dos Estados Unidos informou ontem que planeja elevar os juros em breve. A autoridade monetária manteve a taxa básica perto de zero. O presidente da autoridade monetária, Jerome Powell, afirmou que um aumento ocorrerá em breve. O Comitê Federal de Mercado Aberto manteve sua taxa de juros perto de zero e declarou sua expectativa de que um aumento nessas taxas em breve seria apropriado. As taxas foram cortadas nos Estados Unidos em março de 2020 para enfrentar a pandemia de Covid-19. Ao aumentar os juros, o objetivo agora é combater a forte alta dos preços. No ano passado, a inflação nos Estados Unidos bateu um recorde desde 1982 e chegou a 7%. A quinta-feira será marcada por calor intenso em grande parte do país, mas esse calorão deve diminuir nos próximos dias. Uma frente fria já avança entre as regiões sul e centro-oeste do país, causando queda nas temperaturas e provocando temporais. Vamos conferir a previsão do tempo para essa quinta-feira em algumas cidades. Em Vitória da Conquista, na Bahia, a temperatura não vai passar de 26 graus com o céu encoberto durante a maior parte do dia. Já em Campo Grande, o sol deve aparecer entre nuvens. A temperatura deve chegar a 27 graus e tem possibilidade de chuva a qualquer hora. Em Ponta Grossa, no Paraná, a máxima também não vai passar dos 27 graus com previsão de chuva volumosa no final da tarde. Já em São Paulo, o calor deve predominar durante toda a quinta-feira com máxima de 32 graus e, mais uma vez, tem previsão de chuva no final do dia. Na cidade do Rio de Janeiro, o dia deve ficar quente e a temperatura pode chegar a 33 graus. E depois do intervalo, a gente atualiza os números da pandemia. E ainda, estudo aponta que de cada 10 crianças e adolescentes infectadas pelo coronavírus, 4 continuam sofrendo por algum sintoma 12 semanas após a infecção. A gente volta já já. Estamos de volta ao vivo, 8 horas e 46 minutos no horário de Brasília. A Alemanha bateu mais um recorde no número de casos de Covid desde o início da pandemia. De acordo com o Instituto de Controle e Prevenção de Doenças do país, foram 203.136 testes positivos em 24 horas, quase 70 mil casos a mais do que no mesmo dia da semana anterior. Cerca de 72% da população adulta está completamente imunizada, mas as autoridades já debatem impor a vacinação obrigatória no país. E o Brasil registrou o maior número de casos diários desde o início da pandemia. O país também teve mais de 500 mortes em um único dia. Em 24 horas, o Brasil registrou mais 570 vítimas da Covid. Esse é o maior número desde o dia 8 de outubro de 2021. Agora são 624.413 mortes pela doença. Também foram registrados mais 224.567 novos casos de um dia para o outro. Ao todo, o país já atingiu a marca de 24.535.000 diagnósticos confirmados. A média móvel de mortes está em 365 vítimas diárias. A curva apresenta tendência de alta, com aumento de 198%. E a média móvel de casos apontou 159.887 registros por dia. O número também indica tendência de alta, e esse aumento é de 260%. Agora vamos dar uma olhada no mapa, que aponta a evolução da doença por regiões. Hoje, 20 unidades da Federação indicaram alta: Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, São Paulo e Sergipe. 3 estados apresentaram estabilidade: Pernambuco, Rondônia e Roraima. E somente 2 estados apontaram queda: Pará e Tocantins. Os estados de Piauí e Santa Catarina não divulgaram os dados. O Brasil já aplicou mais de 357.132.000 doses de vacinas contra a Covid. Vamos dar uma olhada agora no nosso vacinômetro. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 163.929.000 pessoas tomaram a primeira dose. Isso representa 76,85% da população, enquanto 149.273.000 brasileiros tomaram a segunda dose, o que equivale a 69,98% da população. E a dose de reforço já foi aplicada em 43.930.000
30 mil pessoas, 20,59% dos brasileiros. No total, 721 mil doses foram aplicadas nos brasileirinhos, que estão parcialmente imunizados. Esse número representa 3,52% da população dessa faixa etária que tomou a primeira dose. E o município de Guaramiranga, no Ceará, a cerca de 105 quilômetros da capital Fortaleza, comprovou a eficácia das vacinas contra a Covid, especialmente em casos mais graves e mortes pela doença. A localidade não registra óbitos pela doença há 7 meses. A cidade foi escolhida como teste de eficiência da vacina. De acordo com a Prefeitura de Guaramiranga, ao receber as doses, cada morador passa por 2 exames. Um para detectar a presença do vírus e outro para avaliar o grau de imunidade a ele. O parâmetro mais visível da eficiência dos imunizantes é a quantidade de internações no único hospital da cidade, que passou os últimos 6 meses de 2021 sem nenhum paciente internado por Covid. Neste ano, com o aumento no número de casos da doença, houve apenas uma internação. Uma paciente com sintomas moderados que recebeu alta 4 dias depois. Guaramiranga não registra mortes pela doença há 7 meses, mesmo com o aumento da transmissão do vírus pela variante Ômicron. Desde o início de janeiro, os pacientes têm apresentado apenas quadros leves, diferentemente do que ocorreu na segunda onda da pandemia. Um estudo do Hospital das Clínicas de São Paulo informou que de cada 10 crianças e adolescentes, 4 continuam sofrendo efeitos prolongados da Covid nas 12 semanas seguintes à infecção. A conclusão reforça a necessidade da vacinação desse grupo como medida preventiva e de acompanhamento dos infectados por um período maior. Ainda de acordo com o estudo, assim como os adultos, o público infanto-juvenil também pode sofrer com os efeitos da chamada Covid longa. Entre os mais sérios, a miocardite, que é a inflamação do músculo cardíaco, e a diabetes. O Hospital das Clínicas acompanhou por 4 meses, em média, um grupo de 53 crianças e adolescentes de 8 a 18 anos que tiveram Covid sintomática. No total, 43% delas manifestaram sintomas persistentes. Entre eles, dor de cabeça, cansaço, falta de ar e dificuldade de concentração. Dores musculares e articulares, além de má qualidade de sono, também foram relatadas. Desse total, 1/4 das crianças continuou tendo pelo menos um dos sintomas após 12 semanas e foi classificada como tendo Covid longa. O estudo, publicado na revista científica Clinics, contou também com um grupo controle de crianças sem infecção por SARS-CoV-2. Ambos foram equilibrados por idade, sexo, etnia, condição social, IMC e doenças crônicas pediátricas. A Polícia Federal investiga como 90 crianças e adolescentes brasileiros chegaram ilegalmente aos Estados Unidos e como e a que condições foram submetidos ao saírem do Brasil. Eles foram trazidos de volta nesta quarta-feira em um voo, com 211 pessoas deportadas, desembarcadas no Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins, na região metropolitana de Minas Gerais. O desembarque foi acompanhado pelos juizados da Infância e da Juventude de Pedro Leopoldo e de Belo Horizonte. O objetivo dos conselheiros é verificar a paternidade e maternidade das crianças. Caso não estejam acompanhadas dos responsáveis legais, o caso poderá ser tratado como tráfico de menores. E o movimento do Porto de Santos bateu recorde no ano passado. O volume de cargas ficou perto de 150 milhões de toneladas, superando o recorde anterior registrado em 2020. Mesmo com os reflexos da pandemia, foram 147 milhões de toneladas de cargas em 2021, superando em 0,3% o recorde anterior alcançado em 2020. A soja e fertilizantes foram determinantes para o recorde de containers registrado no Porto Santista. O volume de soja aumentou 10,5% na comparação com 2020, atingindo 23 milhões e 300 mil toneladas. Já as cargas de fertilizantes apresentaram aumento de 21,5%, somando 8 milhões de toneladas. Os embarques de óleo combustível cresceram 32,4%, com 2 milhões e 900 mil toneladas. As descargas de trigo também foram destaques, com crescimento de 21,4% e movimentação de 1 milhão e 300 mil toneladas.
Por outro lado, a movimentação de cargas de açúcar teve queda de 14,6%, com 20 milhões e 600 mil toneladas. E o milho apresentou redução de 37,9%, chegando a 9 milhões de toneladas. Um terremoto atinge Tonga 12 dias após a erupção seguida de tsunami. O tremor de magnitude 6,2 foi registrado a 219 quilômetros de Pangai, a uma profundidade de 14,5 quilômetros no Oceano Pacífico. Não há alerta de tsunami até o momento. A erupção do vulcão submarino no dia 15 causou uma grande destruição no país e um tsunami que atingiu até o Alasca. No terremoto de hoje, ainda não está claro se o impacto pode afetar a distribuição da ajuda humanitária que começou a chegar ao país. E a Embaixada dos Estados Unidos em Kiev aconselhou aos cidadãos americanos na Ucrânia a deixarem o país o mais rápido possível. A Rússia chamou nesta quarta-feira de destrutiva a ideia americana de sancionar o presidente Vladimir Putin em caso de uma invasão da Ucrânia. O Kremlin respondeu à possibilidade tratada pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de punir diretamente o líder russo, assegurando que a medida não teria o efeito desejado e que só pioraria as relações entre Moscou e o Ocidente. Se uma resposta construtiva não vier e o Ocidente continuar seu curso agressivo, Moscou, como o presidente disse em mais de uma ocasião, tomará as medidas retaliatórias necessárias. A Rússia multiplicou exercícios militares na fronteira com a Ucrânia nas últimas semanas, com cerca de 100 mil soldados na área. De acordo com o Departamento de Estado americano, a Rússia deve recorrer à força contra o país vizinho em meados de fevereiro. O site da Embaixada dos Estados Unidos na Ucrânia aconselhou nesta quarta os cidadãos americanos a deixar o país frente à crescente ameaça de ação militar russa. No entanto, Kiev descartou a ameaça de uma invasão. The number of Russian troops amassed along the border of Ukraine. O número de tropas russas acumuladas ao longo da fronteira da Ucrânia e nos territórios ucranianos ocupados é grande. Representa uma ameaça à Ucrânia, uma ameaça direta. To Ukraine, a direct threat to Ukraine. However, at the moment, as we speak, this number... No entanto, por enquanto, esse número é insuficiente para uma ofensiva em larga escala contra a Ucrânia. Offensive against Ukraine. A tensão tem aumentado na região, enquanto o Ocidente acusa a Rússia de querer invadir seu vizinho. Moscou, por sua vez, exige garantias para sua segurança e rejeita a eventual adesão da Ucrânia à aliança militar da OTAN. E essa edição fica por aqui. Às 10 horas tem mais informações com a Patrícia Velenic. E a gente espera por você à 1 da tarde. Até mais, muito obrigada pela companhia.